com o tema que ele nos trouxe. Doutor José, eu sabe que você vai ficar com esse microfone, não é isso? Pode 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 esse? usar esse. Se Então, der problema, a gente liga no outro. se der problema, tem esse. Usa esse. Boa noite para quem. Que a paz de Jesus fique com todos nós até o término da reunião. O Espiritismo, ele vem chamar atenção para nós, sobretudo, temos uma alma, temos um espírito, e que esse espírito está num projeto de evolução, e que essa evolução, muitas etapas, desde quando esse princípio inteligente começou lá atrás a se manifestar nos primeiros seres até chegar nessa condição nominal nossa, custou muito tempo, muitas milhares e milhares de reencarnações. E agora, desse estágio nosso até se transformar num espírito bem evoluído mesmo, puro, ainda milhares de reencarnações estão nos aguardando. Mas essa tomada de consciência para saber que a reencarnação existe e que devemos aproveitar esse momento belo é muito importante. É um momento lindo esse que todos nós estamos vivendo. Momento de poder trazer para a sua alma valores, treinar essas virtudes divinas que cada um tem dentro dele. Isso é uma coisa espetacular. Quer dizer, cada um tem a virtude do amor, trabalhar mais isso, a virtude do bem, da caridade, da bondade, e aproveitar. E aí foi aparecendo os grandes mestres da humanidade. Esses grandes mestres, sem sombra de dúvida, Jesus vai encaminhando que ele dirige o planeta. Foi Jesus que encaminhou um Sócrates, um Platão, um Lao Tse, tudo foi Jesus que foi encaminhando o Pitágoras, essas grandes figuras da humanidade, aqueles profetas lá do Velho Testamento, aquelas grandes figuras da Grécia Antiga, foi Jesus que vai encaminhar os mestres lá da yoga, lá da Índia, da China Antiga, tudo foi. E quando ele aparece, ele vem encarnar, imagine o Espírito na hierarquia de Jesus, no conhecimento dele, encarnar na Terra para ensinar a humanidade um caminho que vai fazer a nossa evolução mesmo fantástica. Isso é uma honra para todos nós ter esse privilégio de ter esse mestre aqui encarnado entre nós. Mas foram aparecendo grandes figuras no cristianismo primitivo, cada figura fantástica. A maioria desses chamados de santos, não só da igreja ortodoxa, todos são figuras, a maioria são figuras fantásticas, fizeram grandes trabalhos. E o Espiritismo aparece mais recente, mas no Espiritismo também tem aparecido figuras fantásticas. Algumas que ficou conhecido no meio, não só o Allan Kardec, com aquela prenda de espírito que ajudou ele a fazer, e algumas que ficou conhecido como William Crook, Bolzano, Gabriel Delane, Flammarion, aqui no nosso meio, Bezerra de Menezes, o Eurico de Bassanufo, são pessoas que deixou um trabalho. Recentemente nós tivemos o Chico Xavier, deixou um belo trabalho, tem o Divaldo Pereira Franco agora deixando um trabalho bom, mas tem milhares e milhares que são anônimos. E esses anônimos, às vezes, as pessoas não conhecem que são anônimos e deixaram um trabalho fantástico para as nossas reflexões. E nós devemos aprender muito com eles. Toda casa que eu cheguei até hoje, todas têm alguns grandes trabalhadores, muitos. E outros passam despercebido, porque seria bom mesmo que se fosse anônimo, por isso que Jesus fala, não deixar a mão direita saber o que a mão esquerda faz. E tem algumas figuras que eu conheci e eu reflito sobre
Que trabalho belíssimo, anônimo. Eu conheci ali num centro espírita que tem ali na Afonso Pena, uma Dona Maninha. Ninguém conhece, lógico, uma pessoa simples, assim, ninguém conhece, mas eu reflito de vez em quando sobre ela, eu digo, olha que beleza de mulher. A Dona Maninha, ela trabalhava no centro espírita, era trabalhadora, dava paz, participava dos grupos, e ela era professora aposentada, ela ainda estava nova, mas estava aposentada, e ela tinha um marido, um companheiro, que era vendedor. Ele tinha uma firma de distribuir mercadorias, ele era vendedor, distribuidor de muitas mercadorias, ganhava relativamente bem. Então eles estavam lá bem, ela aposentou como professora, trabalhando no centro, e ele fazendo o trabalho dele. Ele se envolveu com uma moça que trabalhava na loja americana, na cidade. Ele se envolveu e veio para a Dona Maninha e falou, olha, eu vou me separar, vou viver com a moça aí. Foi viver com a moça. E ele tinha um apartamento que eles moravam e tinha um de aluguel. Aí ele disse para ela, olha, então você fica nos 2 apartamentos, aí o salário de professor você vai se mantendo, e eu vou com a moça. Aquele mal-estar, mas a Dona Maninha continuou trabalhando no jeitinho dela. Esse homem demorou, ele alugou um apartamento, foi morar com a moça. E essa moça morava com a irmã, que era casada aqui. E a irmã, já que ela foi morar com esse homem, a irmã queria ir embora para o interior, foi embora para o interior, ela ficou aí. Mas esse homem, ele teve um AVC, um derrame, um AVC, ele ficou ruim na cama, ruim mesmo, dificuldade de falar, de andar, de tudo. E a renda dele caiu, porque ele ganhava em cima do que vendia, não vendia mais nada, não ganhava nada. E o salário dela não dava para manter a despesa, de pagar o aluguel, a situação. Dona Maninha, sabendo disto, Dona Maninha vai lá na casa dele e diz para ele, olha, eu sei a situação que está aí, você volta lá no apartamento, eu moro no quarto, você mora no outro. Ele disse, e a companheira? Dona Maninha disse, vai com você. Ela fica lá cuidando, durante o dia, ela vai trabalhar, eu cuido de você, porque ele tem dificuldade mesmo, tá? Mas quando chegar à noite, ela cuida, ela volta do trabalho, ela cuida, e eu vou lá para o centro. E ficou a moça lá, na mesma casa dela. Mas o homem demorou uns meses, esse homem desencarnou. E ficou essa mulher lá na casa da Dona Maninha. E a mulher ficou, acho que numa tensão tão grande, que acho que subiu a pressão dela, ela também teve um derrame. E a Dona Maninha cuidando dela. Dona Maninha, eu vi lá a Dona Maninha dando um banho nela, sentou numa cadeira lá no banheiro, passando sabão nas costas, cuidando dela, sem falar nada, sem humilhar, sem nada. E eu observando, eu digo, puxa, essa mulher realmente, essa mulher é espírita de verdade, é cristã de verdade, ela conhece o trabalho e põe na prática o trabalho dela. Não humilhou nada, a mulher demorou ainda alguns anos, mas a mulher também desencarnou. Então, a Maninha ficou ainda uns 20 anos aí trabalhando, tocando. E eu, quando lembro dela, eu digo, olha, aquela é uma trabalhadora anônima, essas que às vezes a gente fica impressionado quando a gente vê, olha, que trabalhadora anônima, fazendo um trabalho de gigante. Com certeza, quando ela passou para o outro lado, o marido dela e essa moça, que foi a nova esposa dele, com certeza vieram recebê-los com muito respeito, porque essa é uma cristã autêntica, uma cristã espírita autêntica, e não reclamou, não lamentou, não humilhou a outra, não fez nada, simplesmente fez a parte dela. Então, quando eu vejo esses aí, eu fico a imaginar, para a gente aprender. Eu, há muitos anos atrás, há quase 50 anos atrás, eu estive numa cidade lá em Goiás,
Palmelo. Quem entrar na internet vai ver, Palmelo é uma cidade e tinha um médium que realmente foi o maior médium dessa obsessão que eu conheci. Ele já tinha uns 80 anos quando eu conheci, imagina, uns 50 anos atrás. Então, se ele tivesse vivo, hoje teria 130 anos, mais ou menos. Então, esse Jerônimo Candinho, quer dizer, pouca gente conhece, mas se entrar na internet vai ver Jerônimo Candinho, porque ele fundou uma cidade espírita. Ele foi prefeito da cidade. Ele foi aluno do Eurípides Bassanufo. Ele não sabia naquele tempo, imagina, ele foi aluno, se fosse hoje, era como se dissesse há 100 e tantos anos atrás, que ele foi jovem lá para o Eurípides. Então ele morava lá na região, ali de Goiás, e diziam para ele: a sua mãe, ela entra em crise, fica louca, aí jogando pedra. Ele disse: mas eu nunca vi isso. Eles falaram: quando você chega junto, ela melhora, ela calma. Aí disseram para ele: tua mãe está ali correndo, subindo uma serrinha lá. E ele olhou, ele disse que viu a mãe toda descabelada, de pé descalço, subindo aquilo. E ele olhou e disse: aí tem um homem junto ali dela. Aí ele disse que ele não sabia o que fazer, ele não conhecia nada do espiritismo. Ele disse: eu rezei um credo Deus Pai. Ele disse: estou dizendo que eu conversei com ele muitas vezes. Rezei um credo Deus Pai. Ele disse, e o homem caiu assim e desapareceu. Ele falou: então era o capeta, e eu matei o capeta com a minha reza. Ele não entendia nada. E a mãe volta calma. Ele não sabia, não entendia nada, mas ele foi estudar com Eurípides, porque naquela região tinha escolinha logo primária, mas depois não tinha mais nada. E ele foi lá para Sacramento. Só que lá no Sacramento, Eurípides começa a orientar ele. Eurípides era um gigante do conhecimento e da prática do bem. E aí ele tinha tanto respeito para Eurípides, quando ele ouvia falar do Eurípides, do nome Eurípides, ele levantava, ficava de pé, tirava o chapéu, não falava o nome de Eurípides sentado, o respeito que ele tinha pelo professor. Olha que respeito. O Eurípides fundou a primeira escola espírita do planeta, então ele tinha um caminho imenso. Aí, esse Jerônimo, conversei muitas vezes com ele, e ele me contou alguns casos alguns que eu vou contar para vocês, para ver como esses trabalhadores anônimos que eu vou chamar a atenção. Então, Jerônimo foi lá naquela região, tinha a cidade de Catalão, que era a maior da região, Pires do Rio, aquela região, era maior, até hoje o Catalão é maior, e ele lá em Catalão, e ele disse assim, tinha um chefe político aqui, que era muito duro, os adversários, ele mandava até matar, que é aquela coisa do coronel. E ele dizia, eu estava na farmácia, ele estava lá na farmácia também, conversando com um homem, eu cheguei conversando com o dono da farmácia sobre um remédio, né? Que ele passava muito remédio, o Jerônimo, e chegou uma criança, e a mãe falou assim, Jerônimo, eu queria que você desse um remédio para meu filho que está com febre. E Jerônimo disse, espera aí que eu já vou atender a senhora. Ele ficou conversando com o dono da farmácia. Ele disse, e aquele coronel virou para mim e falou, Jerônimo, você atenda a mulher porque eu não aguento ver crianças sofrendo. Ele disse, você veja aquele coronel duro que mandava até matar gente, eu não aguentava ver crianças sofrendo. Já tinha qualidades boas ali dentro dele, por isso que ele era chefe político da região. Aí o Jerônimo conta que lá em Palmeiras, lá em Sacramento, chegou uma moça obsediada, que vinha muita gente tratar lá com o Eurípides, e ela chegou, morava naquela cidade do interior, lá antigamente era tudo rural, só difícil, uma moça veio se tratar, e Eurípides começa a tratar, e Jerônimo ajudando, e Eurípides vira para Jerônimo e diz, Jerônimo, você trata essa moça muito bem, porque essa moça vai ser sua esposa. E que ele tinha uma idade danada. E o Jerônimo disse, mas professor, eu pensava que o senhor gostava de mim, o senhor
mandar uma coisa dessa assim para mim. Aí ele disse que eu me falou, Jerônimo, tem moça melhor do que essa em Goiás, para você é a melhor moça, essa é a melhor moça de Goiás, para você, pode ficar certo. E realmente ela melhorou, e se casaram, e fizeram um trabalho fantástico, os dois fundaram uma cidade inteira, é uma cidade que ele fundou, uma cidade mesmo. Então você imagine o trabalho desses dois. Ela só teve essa crise. Como é que a espiritualidade ia fazer eles se encontrarem? Naquele tempo era muito difícil, cidade interior, morava em roça, fazenda diferente. Ela teve um problema para encontrar ele lá em Sacramento. Encontrou. Aí Jerônimo conta que ele, lá naquela época, imagine, mais de 100 anos atrás, ele disse que quando ele começou a pegar muita fama na região, ele começou, era uma mediunidade fantástica que ele tinha, e então ele disse, o padre local lá de Catalão contratou um pistoleiro para matar Jerônimo. Contratou um pistoleiro. Você vê coisa de ignorância. Mas ele disse que o pistoleiro acertou o preço, tudo com o padre, e quando o pistoleiro disse agora, quem é a pessoa que eu vou matar? Quando o padre disse que era Jerônimo, Cantinho, ele falou, o senhor está doido? Esse homem salvou minha mulher. Se esse homem aparecer morto, eu venho matar o senhor. O senhor faz o favor de todo dia rezar para não acontecer nada com esse homem. Então ele disse, o padre que queria matar, o padre agora tem que rezar para ele. Tem que rezar para ele todo dia, porque se ele aparecer morto, eu já sei que foi o senhor. Você vê como é a vida. Lá em Uberaba é região de gado, tem muitos fazendeiros ricos ali naquela região, e naquela época muito preconceito. Então tinha um rapaz que estudava medicina, estava no 6º ano, e começou a namorar uma moça que era filha do grande fazendeiro de lá. Mas o rapaz era negro. E o pai, com preconceito, disse que não ia aceitar aquele namoro, aquele casamento. E a menina disse que gostava do rapaz, ia ficar com o rapaz. E esse fazendeiro mandou matar a moça, mandou matar o rapaz. Quando ela soube, ela entrou numa crise. Numa crise, não melhorava com nada, nem remédio psiquiátrico, nada melhorava. Aí levaram lá o Jerônimo. E Jerônimo começa a tratar essa moça, porque começa a tratar e a moça fica boa. E ele disse, o espírito disse para mim, olha, eu acompanhei o tratamento dessa moça e eu gostei, eu gostaria de ficar lhe ajudando. Ele disse, mas quem é você? Ele falou, eu sou o namorado dessa moça aqui. O espírito falou, eu sou o namorado dela. E ajuda ele. Ele disse, olha, até hoje é o rapaz que me ajuda mais aqui, esse rapaz. Que você vê como é a caminhada que nós às vezes ficamos longe de entender. Jerônimo, ele conta, lá uma cidade tinha um hospital, começou pelo hospital. Ele veio o espírito e disse para ele, Jerônimo, ele tinha uma mediunidade muito grande, me acompanhe. E o Jerônimo acompanhou e entrou na fazenda lá. No mato, entrou mesmo no meio do capim, e o homem disse, está vendo esse ponto aqui? Ele disse, estou. Você vai construir um hospital aqui nesse ponto, um hospital para tratar o problema psiquiátrico aqui. Ele falou, mas como é que eu vou construir a terra dos outros, eu vou chegar aqui e construir? Aí o espírito falou, não, você pode ir lá no cartório que essa terra já está registrada no seu nome. E ele chegou lá e estava registrada no nome dele, estava registrado. E ele constrói um hospital, existe até hoje lá. O hospital, você pega uma bússola e a bússola fica girando, não para. Ali deve ter um campo magnético muito grande. Desse hospital ele foi fazendo a cidade. A cidade tem prefeitura, tem tudo, tem policial, porque a cidade tem polícia. E o soldado mesmo, conversando com o soldado dele, falou, olha, aqui nunca prendemos ninguém nunca matou ninguém aqui. Aqui que é preso, o cara bebe aqui, começa a Jerônimo quando aprender, o cara bebe aqui até passar a ressaca, volta. Aqui ele bebe, Jerônimo manda prender. O sujeito está aí, bebeu, vai embora da cidade. Ele disse, é o único
aqui é esses camaradas. Também eu vi pessoas chegar lá amarrada, acorrentada. Eu vi uma freira chegar amarrada lá. E a cidade é pequena, a cidade pequena, poucas ruas. E as pessoas chegavam lá e ficavam sem saber como é que eu faço para ir embora da cidade, mas não estava vendo a saída da cidade, ele não via, porque eram pessoas doentes. Então, eu fiquei algumas vezes conversando com o Jerônimo. Ele, quando dava assim umas 3h30 para 4h, eram aquelas pessoas tudo chegando da nossa região de agricultura, eles vinham chegando da roça, com as enxadas nas costas, tudo, passando rápido, e em casa tomavam um banho e ia para o centro espírita, um centro imenso, grande, o Allan Kardec, o nome do centro espírita, mais de milhares de pessoas. Aqueles homens que estavam indo com uma enxada, tudo voltava ali para sentar, trabalhar, muitos iam trabalhar. E foi a primeira vez que eu vi o Jerônimo, a primeira vez dessa vez, entre aquele homem de roupa caque, de albergata, chapéu de palha na cabeça, ele senta ali, tira o chapéu na mesa, fica sentado antes, esperando. Quando ele começou a falar, eu digo, como é que um matuto desse tem um conhecimento desse? Ele começa a falar de filosofia, ele dá uma vasculhada nas filosofias do mundo todo, que eu fiquei impressionado. Isso aqui matuto. Então, esse Jerônimo é uma das figuras anônimas que a gente não conhece e não imagina o trabalho dele. Mas se entrar na internet, vai ver Jerônimo Gandini, a cidade de Palmeiras, vai ver, tem tudo que você vai precisar. E tem trabalhos o dia todo, começa cedo, oração na casa de velhos, de crianças, nos hotéis, tudo, até de noite, o trabalho não para. É uma cidade inteira. Agora eu não sei porque há 50 anos que eu estive por lá, e depois nós, o Jerônimo Gandini, já desencarnou. E teve um homem que ele veio da Itália, é Demo o nome dele, Demo, é um nome assim parecido com isso. Ele é italiano, ele veio e acho que estava perturbado, obsediado, e foi parar em Palmelo. Chegou aí e foi parar lá. Quando chegou lá, Jerônimo tratou dele. Quando ele ficou bom, ele era padre lá na Itália. Era padre. Ele fez uma carta pedindo demissão do Vaticano, do padre, e ele ficou coordenando o trabalho lá do Jerônimo. Você veja, o cara da padre da Itália veio bater lá. Não sei ainda se ele está encarnado, ele era relativamente novo, mas já tem tanto tempo, pode ser que ele tenha desencarnado, era padre, e ficou lá cuidando do trabalho do Jerônimo. Então são coisas, às vezes, que a gente não conhece, essas figuras assim, de pouco conhecimento, mas que nós precisamos parar para refletir. Tem muitos trabalhadores do Espiritismo que trabalham anônimo, fazendo trabalhos fantásticos. Isso serve para nós aprender que todos têm condição de fazer muita coisa, nós temos muita condição. Aqui mesmo, o Benedito Júnior ficou conhecido aqui na cidade, não fora, aqui que ele abriu o primeiro centro espírita lá, o Anjo da Guarda, na época. Na época, era proibido, tinha proibição do espiritismo. Então, lá para ter a reunião, ele deixava alguém lá embaixo, na porta, para avisar quando chegava a polícia, para poder parar, porque fechavam, mandava fechar. E o Benedito Júnior tinha um padre aqui que atacava muito o Benedito Júnior, atacava demais naquela época, né? Não sei tantos anos que o Anjo da Guarda. E aí, mas o padre era muito político, né? Naquela época até padre podia se candidatar. Hoje eles não deixam, mas antigamente tinha muito padre que era candidato a prefeito, a deputado, era comum isso. E aí, esse padre atacava muito, mas estourou uma revolução em São Paulo e ele era contra o governador que estava lá. E o governador deu uma ordem para prender o padre. E o Benedito Júnior mandou um emissário dizer ao padre, disse que para o padre ir para a casa dele, que na casa dele ninguém ia procurar, porque a vida dele era falar mal do Benedito Júnior.
ficou aí, a polícia deu busca nas casas aí para encontrar, que podia encontrar o padre, e não encontrou, porque o padre ficou lá, escondido na casa do Benedito Júnior, demorou mais de 6 meses lá. O padre continuou padre, lógico que ele não mudou, continuou padre, mas parou de falar mal do Benedito Júnior. Você veja, como eu digo, como é os caminhos que nós vamos olhando essas pessoas e vamos aprendendo. Tinha uma médium que eu conheci, uma pessoa muito simples, e ela trabalhou bastante, era simples, e ela desencarnou. Depois de alguns meses, ela deu uma comunicação lá nesse centro, dizendo: olha, eu já estou aqui, não vou nem voltar mais, eu vim aqui, se levaram para o lugar que eu estou, só vim para dizer para vocês que é verdade tudo que está escrito nos livros do Allan Kardec, é verdade tudo que André Luiz escreveu. A comunicação dela só foi essa, simples, e ao mesmo tempo as nossas reflexões bastante. Ali no centro espírita que tem na Areia Branca, tinha, como quase todo centro espírita, eles distribuem, fazem distribuições de cesta básica, de família. A maioria dos centros tem isso. E esse centro lá na Areia Branca, o jeito, é o nome do centro, eles distribuíam como quase todos. E teve um homem que ele ficou a filha dele desencarnou. A primeira filha separou, o camarada foi embora, ficou com 4 filhos, veio morar com ele, os 4 filhos, e a filha e a mãe, a esposa dele e a mãe desencarnaram. E ele ficou cuidando desses netos. Mas ele era pedreiro, fazia bico, e a situação apertada, ele disse: olha, para ajudar ele, alguém deu a ideia, falou: olha, normalmente a gente ajuda aqui, geralmente é mulheres com crianças, mas esse caso é ele que está, vamos ajudar. E começou a ajudar da cesta básica. Ele veio do centro, começou a frequentar, e ele frequentando o centro, iam fazer uma laje lá no centro, lá na parte de trás, e convidaram, só os homens vêm ajudar na laje, principalmente quem trabalha nessa área, e as mulheres vêm lá no domingo fazer uma feijoada para eles trabalharem lá. Então fizeram as mulheres fazendo a feijoada e os homens trabalhando. Ele trabalhou na laje, ele até orientou bem, que tinha prática, e fizeram a laje. Esse camarada demorou um pouco, esse camarada desencarnou e aquele mostrar, poxa, agora as crianças, como é que fica? Tem que ir para o abrigo, e tem que ir para o abrigo. Aí ficaram as 2 meninas lá e os 2 meninos que tinham. E aquele mostrar, não demorou muito tempo, pouco tempo, aquele homem se comunicou no centro. E ele se comunica dizendo o seguinte, que ele veio só para agradecer o centro, porque quando ele passou para o lado lá, ele ficou desesperado vendo o estado da esposa dele, da filha, o desespero por causa das crianças. E ele disse: mas graças àquele trabalho que eu tive lá, uma vez só, ele só trabalhou uma vez, que foi o dia que fez a laje. Ele disse: graças àquele trabalho, eu tive merecimento de ser resolvido o problema das crianças. E os problemas das crianças estão resolvidos, então agora eu estou satisfeito, minha esposa já está calma, minha filha também, eu estou satisfeito, nós vamos agora seguir nosso caminho, mas eu vim só comunicar a vocês, aquele dia de trabalho foi suficiente para resolver. Então, muitos mais que resolveu, amanhã está lá a criança no abrigo. Demorou uns 15 dias, chegou um casal de italiano e adotou as meninas. E o primo desse casal pegou os meninos, morava também na mesma cidade, tudo italiano, pessoas de condição boa, levou os meninos. Você veja, o homem disse: graças a Deus o problema já está resolvido, porque se já estava resolvido, não estava ainda aqui para ele.
espiritualmente já tinha resolvido. Quer dizer, já tinham decidido, já tinham escolhido os pais para essa criança e tudo, e levou as duas meninas, o casal, e o primo pegou os dois meninos que moravam na mesma cidade. Então, às vezes, é uma surpresa, quer dizer, esse homem trabalhou um dia, até hoje eu lembro dele, aquele homem da laje, eu nem lembro o nome dele, o homem da laje que eu lembro assim, digo, que lição, um trabalho anônimo, belíssimo, e por isso que é uma surpresa esse trabalho, às vezes a pessoa se engana. A dona Teovina, que eu já falei aqui, você, dona Teovina, mulher muito preparada, ela era farmacêutica, tinha um português muito bonito, uma mulher culta, trabalhou muito no centro espírita, era uma trabalhadora incansável. E ela, com 90 anos, fica na cama, ficou 2 anos ali na cama. A filha dela, o genro, cuidando dela com muito carinho. E eu, visitando ela, falei, dona Teovina, e aí, você trabalhava tanto e agora aqui parada? Ela falou, pois é, eu não posso me movimentar, que eu fico na cama, mas eu estou trabalhando, porque eu faço uma lista das pessoas encarnadas que eu tenho ligação, começo com a família, vou fazendo uma lista grande, cada vez aumentando o número, e faço uma lista das pessoas que eu sei que já desencarnou, que tem ligação com o professor antigo, um vizinho, um parente, e no meio da minha lista, ali na caderneta que eu divido, eu coloco aqueles que eu tenho em dúvida se está encarnado ou desencarnado, que eu não vejo há muitos anos. E todo dia eu faço uma prece, e peço por cada um daquele, não uma prece só para todo mundo, mas ela vai pedindo para fulano, ciclano, e vai fazendo aquilo, ela decide, é o que eu posso fazer, sou trabalhadora, e a gente lembra trabalhador de última hora. E quantas pessoas melhoram? Imagine uma prima dela lembra, puxa, minha prima tem 50 anos, ela lembra de mim e faz uma prece. Às vezes aquela prece chega como se fosse um bálsamo para acalmar a pessoa. E às vezes a pessoa nem valoriza. Então você pode trabalhar até nos últimos instantes, até ali na cama, como ela diz, trabalhadoras de última hora, ela fazendo. E serve para nós. Às vezes você vai fazer prece com uma pessoa, um parente, aprender a fazer isto. Quantos está lá precisando mesmo daquilo? Aquilo chega como se fosse um calmante para ele, um bálsamo. E às vezes a pessoa não imagina esses parentes mesmo que vão receber cada um de nós. E nós temos ideias. Quantos tem, quantos primos, parentes, avô, bisavô, tataravô, às vezes precisa daquela oração que você faz, eles dizem que ali funciona como se fosse uma pomadinha suave. Ele pode estar bem, mas às vezes não está bem. E às vezes é uma surpresa. Então nós podemos trabalhar até os últimos instantes. Então são trabalhadores anônimos, como eu falei, Ana Teovina, a turma de Palmeiro, esse homem da laje, essas pessoas que fazem, às vezes, trabalhos imensos no centro espírita, quantos anônimos tem. Isso é um convite para cada um de nós, porque o que interessa é a sua consciência em Deus. Se você trabalha anônimo, melhor ainda, é silencioso o trabalho. Alguém que está querendo causar transtorno, faz prece para essa pessoa, mas não precisa fazer barulho, faz prece. Às vezes, um parente que está precisando, ajuda dentro da possibilidade. Você diz, mas como é que eu vou ajudar? Às vezes você pode até dizer, olha, fulano, a minha firma, a firma que eu trabalho, ou uma firma que fornece coisa para mim, ela está me dando uma cesta básica, até boa, todo mês, mas eu estou recebendo porque ele está dando. Eu não queria devolver, mas também eu não quero usar porque eu não quero engordar, eu estou fazendo isso. Você vai se sentir ofendido se eu te der essa cesta, porque eu não quero devolver, eu dar para você, você vai se sentir ofendido? Não. Então você vai me fazer o favor de receber a cesta. Digo, você não está recebendo nada, você compra, você prepara a cesta, você diz que você está fazendo. Ainda, quem vai receber, você faz como se ele estivesse fazendo um favor em receber para você. Mas tem que fazer de uma forma anônima, silenciosa, para não humilhar as pessoas para fazer isso. O Espiritismo vai ensinando isso
para nós, a gente aprender a confiar em Deus, a acreditar. E tem muitos trabalhos que dá para ser feito. Todos nós temos condições imensas de fazer tanta coisa. É muita coisa que pode fazer. Às vezes, um aperto de mão, um abraço, um telefone, uma prece, um silêncio. Tem tanta coisa que pode fazer. O Espírito faz. Eu fico às vezes até imaginando até falta de piedade cristã. Eu vejo agora, por exemplo, esses jogadores de bola, está aquele menino lá da Espanha, e agora o Robinho aqui. Lógico, fizeram bobagem, a gente está perfeitamente. Mas eu vejo a quantidade de pessoas massacrando o camarada agora. Meu filho, o cara já está massacrado, já está passando humilhação, esse escárnio internacional, sem todos os jornais, os filhos dele sofrendo, vendo isso, ele sofrendo. Não joga pedra mais, já estão jogando, você não joga pedra, tem piedade cristã pelo menos, mas tem gente que está ali jogando bem feito. Parar de ficar torcendo para as coisas ruins. Não estou dizendo que, lógico, errou, a gente sabe, faz parte do caminho, a justiça às vezes tem que. Mas a gente não precisa estar jogando pedras. Nós temos que ter cuidado de evitar estar jogando pedra, estar massacrando as pessoas. As pessoas já estão ruins, evitar essas críticas desnecessárias. Evitar essas críticas desnecessárias. Muitas vezes, às vezes, até fazer uma prece para uma pessoa dessa, que com certeza está precisando. Não aprender a respeitar, a fazer, respeitar todo o outro é difícil. Problema na hora da dor. E quem somos nós para poder estar jogando pedra nos outros? Entender, compreender. Não é à toa que Jesus diz: atira a primeira pedra que ele nunca pegou. Nós temos que entender, não é dando razão às coisas erradas, mas entendendo, compreendendo e vendo que todos nós estamos sujeitos a tantas coisas. E o Espiritismo vem. Então, eu estou falando dessa segunda para dizer, os conhecidos, tem muito livro aí sobre Bezerra de Menezes, sobre Chico, sobre Caimaçu, são muito, Ivone Pereira, são pessoas fantásticas, deixaram um trabalho belíssimo. Mas tem muitos anônimos que estão fazendo um belo trabalho. É esse anônimo que eu convido vocês, e eu também entrar nessa, a gente ver, pedir a Deus que dê sabedoria para a gente usar bem as nossas oportunidades, que todos estão tendo bastante oportunidade de fazer alguma coisa, de semear o bem. Nós temos tanta oportunidade e temos que aproveitar, porque com certeza todos nós, durante muitas e muitas encarnações, semeamos o mal. E agora a bênção está convidando em que semear o bem. Pedir a Deus que nos dê força, fazer qualquer trabalho, pede a Deus sabedoria, orar e vigiar. Às vezes a pessoa, por não orar e vigiar, é que mergulha. Às vezes um jovem começa a usar droga, porque não está no orar e vigiar, e depois o preço que ele vai pagar é tão caro. Às vezes uma mocinha nessas farras, a gente tem, então tem um orar e vigiar, às vezes fica grávida, uma gravidez indesejada, às vezes um preço tão caro, sem precisão, e às vezes a sociedade nem para ver. Eu fico imaginando, por exemplo, agora a França. A França, essa semana, aprovaram o aborto para a Constituição da França. Botaram o aborto aprovado da Constituição. Quando aprovaram, um bocado de moças na rua, cantando, pulando, dançando de alegria, porque aprovaram o aborto. E moças decentes, você vê que é moça bem preparada, aprendida, a gente diz, são pessoas de instrução, de bom preparo, mas normalmente ignorante espiritual, porque estão brigando nessa alegria pelo aborto. O Chico costumava dizer, o Chico Xavier, olha, legalizar o aborto, a nação que legaliza, fica sujeito a karma de guerra. Ela na realidade está comemorando a guerra do futuro. E quer comemorar aquilo. Na França tem poucos jovens. As mulheres da França quase não têm criança. Quase não tem. Na época do De Gaulle, chegou a ele exigir que as mulheres tivessem filhos.
pagava uma multa que não ficasse grave, porque depois tinha sido a guerra, tinha morrido muitos jovens, ele chegou a fazer isso. Mas a França quase não tem filhos, ou às vezes as mulheres não querem ter filhos. Só que a França está entrando um grande número de muçulmanos na França. E os muçulmanos não tem negócio de aborto, é 10 filhos, 15 filhos, aquela quantidade. Então o que vai acontecer à França? Dentro dos 30 anos, a cultura dela será dominada pela cultura islâmica. E aí a gente diz, está comemorando o que, minha filha? Por isso a gente não temos que comemorar a morte, não temos que comemorar a morte, comemorar a aborto, comemorar a eutanásia. Essas são coisas de doido, comemorar suicídio, por isso que eu digo, comemorar a desgraça do outro. Não vamos comemorar, vamos torcer que o outro se recupere de volta por cima e vamos em frente, que é assim que nós vamos melhorar. Não estou criticando dele, como no caso do Romero, eu citei, não estou criticando, ele é um artista da bola, eu desejo ardentemente que ele dê salto, que ele é jovem, pode perfeitamente dar um belo salto daqui para frente, é o que ele deseja. Mas nós temos que aprender a fazer isso, o Espiritismo vem ensinar isso para nós. Então, eu desejo ardentemente que cada um de vocês seja um grande trabalhador, anônimo de preferência, que as mãos de vocês sejam mãos que vá semeando bem por aí, vai semeando. Não se preocupe, vai semeando bem, vai semeando a bondade, caridade, alegria, prece, oração. Vai errar também, mas ficar atento e semeando coisas boas, porque coisas ruins nós já estamos cansados de semear. Chegou a hora de a gente começar a parar a semeadura. Deus guarde vocês, boa sorte e até o próximo encontro. Aqui tinha um trabalhador muito bom, Valdir Ferreira, ele sempre dizia, os espíritas não precisam de palmas, precisam de palmadas. Aí eu falava comigo. Vamos nos preparando. Peço aos médicos que sonhem e a todos nós que mantenhamos um silêncio absoluto. Vamos desligando as luzes do fundo, do meio e nos preparando para a bênção do passe. Essa bênção especial, muito especial, porque Jesus está entre nós, cumprindo a sua promessa de que todas as vezes que 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele se faria presente. Jesus está entre nós também o mentor da casa, o irmão José, os benfeitores. Então nós pedimos silêncio, não só o verbal, mas também dos pensamentos. Vamos mentalizar Jesus, nossas famílias, nossos entes queridos, pessoas que estão necessitando de ajuda em sofrimento por doenças, enquanto nós pedimos ao nosso irmão, Dr. José Nilson, que faça a prece, os médiuns irão irradiar todas as boas energias e os bons fluidos para todos nós. Por favor, Dr. José. Vamos levar o pensamento de Deus, pensar no Mestre Jesus, que ele diz que quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em seu nome, ele estaria aqui presente. Está com certeza o magnetismo de Jesus que vai envolvendo a cada um de nós aqui presente. Que esse magnetismo do Mestre Jesus envolva a cada um de nós, inicialmente o nosso corpo, todas as células do nosso corpo, todos algum órgão, alguma célula, algum tecido que precisa da recuperação, que essa recuperação possa vir, que não só nesse momento, nesse passo, como na água que vai receber ao sair, essa água energizada, que traga energias capazes de trazer
boas energias para a nossa célula e eliminar as coisas, energias ruins que precisam ser eliminadas. Que Jesus abençoe, nós somos gratos pelo corpo que nós possuímos. Agradecer a Deus e pedir que Ele proteja o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, que o nosso perispírito também sofra o magnetismo do Mestre de Jesus, porque esse perispírito vai influenciar as células do nosso corpo. E o nosso espírito, a nossa alma, que ainda está doente, porque estamos reencarnados no planeta de prova e expiação. Então, que a nossa alma também tenha a paz de Jesus, sofra a influência do magnetismo de Jesus. A todos os trabalhadores dessa casa, os mentores espirituais, os espíritos aqui presentes, sofra a influência desse magnetismo de Jesus. E esse magnetismo, ao sair daqui, possamos levar ele conosco, para que cada pessoa que for nos encontrando sinta a força, a presença do Cristo, estando em cada um de nós, do nosso jeito, da nossa maneira. Então, que a paz de Jesus se estenda nos lares de cada um de nós, todos os lares, todos sensação, que o magnetismo de Jesus envolva nossas casas, produzindo paz e tranquilidade no ambiente doméstico de cada um. Que Deus abençoe todos os nossos parentes e amigos, tanto encarnados como desencarnados. Que a paz de Jesus fique cada um ao sair daqui leve essa paz, com a prece que Jesus nos ensinou quando terminar a magnetização das lâminas. Pai nosso, que estás no céu, santificado